Olá, meu nome é Elaine, eu sou professora de português e hoje nós iremos trabalhar um grande tema transversal: educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas culturais brasileiras. Para isso, nós iremos utilizar a habilidade de analisar obras significativas da literatura brasileira e de outros países e povos, em especial portuguesa, indígena, africana e a latino-americana, e o modo como dialogam com o presente. Para trabalhar esse grande tema transversal, foi escolhida a obra O Mulato. Então, nessa atividade, nós iremos fazer um aprofundamento da análise desta obra, que possibilita discussão acerca da representatividade e estereótipos. O Mulato, de Aloysio de Azevedo, faz uma crítica à sociedade racista maranhense, que é onde se passa a história, e ao clero da época. Para a gente entender um pouquinho, entrar ali no clima dessa obra, o protagonista, o mulato, é Raimundo, que é filho de um comerciante português, José, e de uma escrava, a Domingas, né? O rapaz é enviado à Europa e lá ele faz direito, foi para Coimbra, e quando ele regressa, ele encontra a hostilização de uma sociedade racista lá no Maranhão, que é onde se passa a história, né? Essa obra é considerada o marco do naturalismo brasileiro, então é uma obra muito importante, e o seu texto causou e causa bastante impacto justamente por sua temática ao abordar assuntos como preconceito racial, sexualidade e crítica ao clero. E como que o Aloysio Azevedo faz a descrição desse mulato? Quem é esse mulato? Então, Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro se não foram os grandes olhos azuis que puxara do pai, cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, tez morena e amolatada, mas fina, dentes claros que reluziam sobre a negrura do bigode, estatura alta e elegante, pescoço largo, nariz direito e fronte espaçosa. A parte mais característica da sua fisionomia era os olhos grandes, ramalhudos, cheios de sombras azuis, pestanas eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e úmido às sobrancelhas. Muito desenhadas no rosto, como um nanquim fazia sobressair a frescura da epiderme, que, no lugar da barba raspada, lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel a rosa. Azevedo, página 23 e 24. Então, essa é a descrição que o Aloysio Azevedo fazia do mulato. Além da questão social, a gente tem uma questão muito presente nesta obra, que é a questão racial, né? Que é muito enfatizada. Raimundo era um homem bem educado, graduado com louvor, herdeiro de terras, e mesmo assim ele foi preterido por um branco, pelo seu próprio tio. O próprio tio que o mandou estudar lá em Coimbra. E aí, como que o Raimundo se via, né, dentro dessa temática toda? Como que o Raimundo se colocava? Então, a gente vai ler um trechinho da obra que eu chamei de O Desabafo, que é o desabafo do Raimundo. Então, vamos lá. Se soubesses, porém, quanto custa ouvir cara a cara, não lhe dou minha filha porque o Senhor é indigno dela, o Senhor é filho de uma escrava. Se me dissessem, é porque pobre, que diabo eu trabalharia? Se me dissessem, porque não tenho uma posição social, juro-te que a conquistaria, fosse como fosse, porque um infame, um ladrão, miserável, eu me comprometeria a fazer de mim o melhor modelo dos homens de bem. Mas um ex-escravo, filho de negra, um mulato, e como hei de transformar todo meu sangue gota por gota? Como hei de apagar minha história da lembrança de toda essa gente que me detesta? Então, daí, como que o Raimundo se colocava frente a este racismo tão estrutural na sociedade, não é mesmo? Então, o protagonismo sente-se impotente diante de uma situação que não pode aturar
alterar, como é que ele iria mudar a sua raça, a sua aparência, a sua origem? Então, a partir dessa perspectiva é que a gente vai trabalhar aí os estereótipos atribuídos aos corpos negros e mestiços, como eles sofrem preconceito ao transitarem por locais, né, e sociais e culturais que são excludentes, tá certo? Para isso, então, nós temos que refletir e trazer isso aqui para o nosso presente, para a nossa escola. Na escola, os afrodescendentes se veem neste ambiente, sentem-se acolhidos, representados, é um local de pertencimento, eles se compreendem a partir da sua ancestralidade, se veem como propagadores das culturas das quais são descendentes, sofrem ou observam preconceitos por serem quem são e o que representam. Então, essas são questões que eu vou deixar para nós refletirmos e na próxima aula a gente volta a falar sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.